Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos colocar um herói no banco dos réus. E não é um herói qualquer. A gente vai julgar um dos maiores mestres Jedi de todos os tempos, mas não pela força, e sim por um código moral muito, mas muito mais antigo. E, eu diria, bem mais sombrio. Pensa comigo. Para onde vai um herói quando morre? Geralmente a gente imagina um lugar de glória, de paz, né? Mas e se, para um dos maiores heróis da ficção, a resposta fosse a danação eterna? É essa a provocação. A gente vai aplicar um sistema moral antigo e implacável à vida de ninguém menos que Obi-Wan Kenobi. E se o juiz dessa história toda não fosse a força, mas sim Dante Alighieri? É isso mesmo. A proposta aqui é a seguinte: vamos esquecer por um momento tudo que a gente sabe sobre a teologia Jedi e vamos aplicar as regras bem rígidas do inferno de Dante à vida de Obi-Wan. Então, beleza. Vamos começar. Pode chamar isso aqui da nossa investigação infernal. Nós vamos literalmente dissecar a vida do Obi-Wan Kenobi, ato por ato, pecado por pecado, para determinar qual seria o seu lugar exato no mapa moral do inferno. Ok, mas para essa análise fazer sentido, a gente precisa combinar o jogo, estabelecer algumas regras, certo? Primeira, a lógica de Dante é a lei, não tem outra. O que está no livro dele é o que vale. Segunda, partimos do princípio de que o Obi-Wan morreu sem o tipo de arrependimento e absolvição que o sistema do Dante exige, tá? E a terceira, que talvez seja a mais importante de todas, os fins não justificam os meios. A intenção de salvar a galáxia, por mais nobre que seja, não anula o pecado do ato em si. Para quem não lembra, o inferno de Dante é como um funil gigante com 3 grandes divisões. Lá em cima, os pecados de incontinência, basicamente a falta de autocontrole. Descendo um pouco, a gente encontra a violência. E lá no fundo, no lugar mais frio e escuro, está a fraude, que para Dante é o abuso da inteligência. E a regra é clara: quanto mais fundo, mais grave o pecado. Certo. Nossa investigação começa pelos círculos mais de cima, onde são punidos os pecados da paixão. E olha, já vou adiantando. Aqui, a defesa do Kenobi é surpreendentemente forte. É que a própria vida de um Jedi, já funciona como uma espécie de armadura contra esses pecados. Pensa bem, luxúria. Ele abriu mão do amor da vida dele, a Duquesa Satine, pelo dever. Gula e ganância. O cara viveu como um eremita em Tatooine. E ira descontrolada? Bom, todo o código Jedi é feito justamente para suprimir isso. Resumindo, ele simplesmente não se encaixa aqui. Então, ele passa limpo, tranquilamente por esses primeiros círculos. Mas isso só quer dizer uma coisa: a gente precisa ir mais fundo. Passar pelos muros da cidade de Dite, onde os pecados não são mais de fraqueza e sim de malícia deliberada. A coisa vai ficar bem mais séria a partir de agora. E agora a gente chega no 7º círculo, o reino dos violentos. E aqui a coisa complica, né? Afinal, estamos falando de um general numa guerra galáctica. As mãos do Obi-Wan com certeza não estão limpas. As acusações aqui, pelo menos à primeira vista, parecem bem fortes. E vamos direto pro primeiro grande caso contra ele. Mustafar, aquele final brutal do duelo com o Anakin. Vamos lembrar, ele desmembrou o próprio aprendiz, o irmão dele, e deixou o cara queimando na beira da lava. Isso não é o puro suco da violência maliciosa? Não é exatamente a definição de crueldade que Dante pune nesse círculo? Só que, no sistema de Dante, o motivo é tudo. E a análise aqui mostra que ele não agiu por prazer, por sadismo. Pelo contrário, aquelas palavras famosas dele, "Você era meu irmão, Anakin", elas revelam um coração partido, não a fúria de um monstro. Ele estava cumprindo um dever terrível, mas não estava sentindo prazer naquilo. Então, por mais brutal que tenha sido a cena, a intenção não se alinha com a dos tiranos que fervem no rio de sangue de Dante. Ok, mas e a morte dele na Estrela da Morte? Ele basicamente se deixou ser atingido, né? Isso não conta como suicídio? E aqui o próprio Dante nos dá a resposta. Ele faz uma distinção crucial. Uma coisa é o suicídio por desespero, para fugir do sofrimento. Isso, para ele, é um pecado grave. Outra coisa, completamente diferente, é o autossacrifício por uma causa maior. A morte do Obi-Wan foi isso, um sacrifício tático para salvar o Luke e a rebelião. Foi uma afirmação da vida, não uma negação dela. Absolvido aqui também. Certo. Então, se ele não é um pecador da paixão nem da violência, onde ele se encaixa? Bom, agora a gente vai ter que descer ainda mais. Bem-vindos ao reino da fraude.
É aqui, no 8º círculo, onde os pecados são mais frios e calculados, que o caso contra Obi-Wan Kenobi se torna irrefutável. E a principal prova, a arma do crime, por assim dizer, vem da boca do próprio Obi-Wan. Aquela frase icônica: "O que eu te disse era verdade, de um certo ponto de vista." Gente, no universo moral de Dante, isso não é uma defesa. Isso é uma confissão de culpa. É a definição perfeita de como perverter a inteligência para manipular a verdade. O nome do pecado aqui é conselho fraudulento. E atenção, isso é muito mais do que só mentir. É usar a sua sabedoria, a sua autoridade para enganar alguém, para fazer essa pessoa tomar uma atitude que você quer que ela tome. No fundo, é tratar um ser humano como uma ferramenta, um meio para atingir um fim. E aqui está a prova final. É só comparar o Obi-Wan com os outros moradores desse pedaço do inferno. Como Ulisses e seu cavalo de Troia, Kenobi usou o engano como arma de guerra. Mas o mais chocante é a comparação com Guido da Montefeltro. Assim como Guido deu um conselho falso a um líder, Kenobi deu a Luke conselhos baseados na mentira de que Vader matou seu pai. E para quê? Para transformá-lo numa arma. A simetria é perfeita e é condenatória. Então, depois dessa análise quase forense da vida de Obi-Wan Kenobi, através das lentes do inferno, chegou a hora do veredito. A sua localização final, Círculo 8, a 8ª vala, o lar dos conselheiros fraudulentos, sem apelação. E aqui está o ponto mais maluco e importante de tudo isso. Ele não está no inferno por ser uma pessoa má. Ele está no inferno porque os métodos que usou para ser um bom herói, a mentira calculada, a manipulação em nome do bem maior, são precisamente o que o sistema de Dante condena como uma das piores corrupções da razão humana. Veredito dado, agora vamos para a sentença. No inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. Existe um conceito chamado contrapasso. É como uma justiça poética, sabe? O castigo é um espelho perfeito do pecado que a pessoa cometeu. A ideia por trás disso é que o pecador se torna, para sempre, a própria encarnação da sua falha. A punição não é uma coisa que acontece com ele, é o que ele se torna. É ele mesmo manifestado como o castigo pela eternidade. E qual seria a justiça poética para o Obi-Wan? Pensa na ironia. Primeiro, o homem que escondeu a verdade de Luke agora está eternamente escondido dentro de uma chama. Segundo, o negociador, mestre da retórica, agora mal consegue falar, porque sua voz se torna uma agonia forçando passagem pelo fogo. E para fechar, o homem dos certos pontos de vista agora vive numa realidade sem ponto de vista nenhum. Só existe o fogo. Absoluto. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem desconfortável, né? A mentira do Obi-Wan funcionou. Deu certo. Ajudou a salvar a galáxia. Pra nós, ele é um herói. Fim de papo. Mas pro juiz Dante, ele é um pecador queimando no fogo pra sempre. Isso força a gente a pensar: o que, no fim das contas, define se um ato é bom ou mal? É o resultado ou o método? A verdade absoluta ou o bem maior? A resposta, bom, talvez ela dependa muito de qual mundo está fazendo o julgamento.